Capítulo 1. Chegada. Cidade de Gotham. Uma chuva torrencial caiu sobre a cidade sombria. A escuridão consumiu o céu noturno, exceto pela lua mal iluminada acima. O clima era uma combinação perfeita com a atmosfera da cidade. Frio, úmido e, acima de tudo, escuro. Para os outros habitantes da metrópole dominada pelo crime, era uma hora terrível para sair, mas para uma pessoa em particular o tempo estava perfeito. Uma jovem atravessava os telhados encharcados de Gotham. Cada movimento, cada passo, cada pulo ágil que ela dava era feito com precisão e cuidado. Com a graça do felino que combinava com seu nome, a mulher gato pulava de prédio em prédio. Um sorriso orgulhoso estava estampado em seu rosto enquanto sua axila acariciava cuidadosamente o vaso enganchado em seu braço esquerdo. Seus pandecos preto apertado espremeu-se contra o frasco enquanto dava um salto de parar o coração para outro prédio. Com um baque suave, seus pés plantaram suavemente contra o concreto escorregadio enquanto ela continuava sua corrida. Ela tinha acabado de fazer a pontuação de uma vida. No início desta semana, o maior museu de Gotham, que era um dos maiores museus deste lado do Atlântico, revelou artefatos egípcios antigos descobertos recentemente. Eles foram enterrados em uma tumba tão profunda no subsolo que os arqueólogos levaram meio século para escavá-los. O nome do faraó, que era longo demais para Selina que eles se lembraram se preocupar, acumulou uma riqueza muito maior do que todos os faraós anteriores juntos. Assim que a notícia de sua chegada a Gotham foi divulgada, a mulher gato mal conseguiu se conter para não roubar o museu naquela mesma noite. Mas ela era mais esperta do que isso, muito mais esperta. Disfarçando com uma das inúmeras roupas que tinha, ela foi conferir o museu de perto e pessoalmente. Assim como ela esperava, o museu estava guardado e armado até o fim. As câmeras estavam em todos os cantos do museu. Lasers infravermelhos cercavam cada artefato. Policiais armados com armas quase tão grandes quanto seus torsos estavam parados em todas as portas. Em suma, esta seria uma tarefa extremamente difícil, mas ela adoraria assumir. Depois de explorar o museu por várias noites, ela decidiu agir esta noite. O clima monótono tinha trabalhado a seu favor. Invadir o museu tinha sido a parte fácil. Sua estada de uma semana no museu permitiu que ela aprendesse a rotação da segurança. Todas as noites, por volta das 12h30, 4 dos 5 policiais de plantão faziam uma pausa, deixando um policial sozinho para vigiar o museu sozinho. As estrelas deviam estar alinhadas para ela porque o oficial de guarda esta noite tinha sido um imbecil. Sem suar, ela facilmente cuidou dele, usando seu chicote para deixá-lo inconsciente por trás. Os guardas costumavam fazer uma pausa de 15 a 20 minutos, mas nunca ultrapassavam a marca de 20 minutos. Ela levou 3 minutos para arrombar e outros 3 para se livrar e amarrar o policial. Isso a deixou com cerca de 13 minutos para trabalhar. As câmeras eram irrelevantes para ela. Ela era uma criminosa conhecida e, além disso, ela praticamente queria que o seu trabalho fosse conhecido. Sua amiga Lola era uma boneca e alugou para ele um par de óculos infravermelhos para a noite, permitindo que ela visse os lasers. Agora vinha a parte difícil, o roubo real. Os lasers foram posicionados de forma que tornava quase impossível espremê-los. Apenas alguém com reflexos magistrais e flexibilidade felina seria capaz de passar por eles, os quais ela tinha de sobra. Com uma agilidade de dar inveja às ginastas olímpicas, seu corpo voluptuoso espremido pelos lasers. Cuidadosamente ela havia levantado o vaso. De acordo com os preços no mercado negro, o vaso valia entre 2 e 3 milhões de dólares. Quem diria que um velho pedaço de pó valeria tanto? Pegando algumas joias próximas, ela as deslizou no meio do decote. No extremo improvável que ela foi pega, ela duvidou que alguém verificasse lá. Verificando o relógio mais uma vez, ela viu que só faltavam 7 minutos. Amaldiçoe aqueles malditos lasers. Espremendo-se de volta com o vaso na mão e as joias guardadas com segurança, ela subiu de volta ao telhado. Ela estava a 3 telhados de distância quando ouviu um alarme disparar. Os oficiais provavelmente não ficaram muito satisfeitos ao ver um de seus próprios artefatos inconscientes e inestimáveis faltando. Enquanto deslizava rapidamente pelos prédios de Gotham, ela ouviu o som muito familiar das sirenes da polícia disparando. Talvez ela devesse ter tirado aquelas câmeras de antemão, mas, novamente, onde estava a graça nisso? Com um sorriso predatório, ela continuou a fugir da cena do crime. Esses foram os eventos que a levaram a brincar no horizonte de Gotham. Ela havia abandonado a polícia há muito tempo. Eles estavam muito abaixo para sequer esperar acompanhá-la.
Sua prioridade número 1 agora era voltar para casa, esconder os bens roubados e ficar quieta por um tempo. Infelizmente ela ainda tinha quilômetros pela frente, sua casa não ficava nem perto desse setor da cidade. Ela não poderia manter esse ritmo para sempre, eventualmente ela se cansaria. Sua melhor aposta agora era encontrar uma carona fazendo o que ela fazia de melhor, roubando. Escorregando por uma escada de incêndio, a dona dos gatos se abaixou em um beco escuro. Seus instintos instantaneamente entraram em ação. Ela sabia por experiência própria o quão mortais os becos de Gotham, especialmente à noite, poderiam ser. Caminhando lentamente, ela olhou para o vaso na mão. Ainda estava intacto. Passando por uma lixeira, ela beliscou o nariz para bloquear um fedor particularmente repugnante que agora estava enchendo suas narinas. Os becos de Gotham nunca deixavam de surpreendê-la com as maravilhas que continham. Parando ao se aproximar da esquina que se ramificou em uma rua, ela ouviu uma voz gemer. Com uma curva fechada, ela imediatamente se virou, seus olhos e ouvidos em alerta para qualquer coisa suspeita. Quando seus olhos esmeralda olharam ao redor, eles não notaram nada fora do comum. Ela não queria correr nenhum risco, porém, os bens em sua posse eram muito valiosos. Alcançando seu chicote, ela voltou para o beco escuro mais uma vez, deslizando os óculos infravermelhos de volta em seu rosto. Havia um corpo na lixeira. Ver cadáveres não foi surpreendente para Selina Aquile. Ela os viu crescer e durante toda sua vida conturbada. O que a surpreendeu foi o desleixo de quem fez isso. Quem quer que tenha cometido o crime era um idiota ou tinha dinheiro suficiente para não se importar com uma possível prisão. Caminhando até a lata de lixo, a morena suspirou. Ela poderia pelo menos dar à pessoa um enterro digno. Ninguém merecia ser enterrado no lixo. Levantando a tampa preta da lixeira, ela se engasgou ao ver seu conteúdo. Era um homem. Com um corte de cabelo particularmente estranho. Ela só podia imaginar a quantidade abundante de gel de cabelo necessária para modelar seu cabelo dessa maneira. Ele era bonito, não bonito. Muito bonito na verdade, e a cicatriz áspera em seu rosto só aumentava seu apelo. Controle-se, Selina, você não é necrófilo. A julgar pelas roupas que usava, ele definitivamente não era daqui. Ela nunca tinha visto uma armadura como a que ele vestia atualmente. Esquecendo-se momentaneamente da tarefa em questão, a mulher gato baixou um dedo fino para tocar o material. Seus olhos se alagaram em carga quando um homem supostamente morto agarrou sua mão. Quem é você? As palavras foram ditas fracamente, mas seus olhos castanhos irradiavam a intensidade com que ele pretendia fazer a pergunta. Recuando em estado de choque, Selina esqueceu o vaso em suas garras e antes que ela percebesse, o artefato foi estilhaçado no chão em milhares de pedaços. O som estilhaçante a acordou instantaneamente de seu estupor. Não, não, não. A mulher gato gritou de raiva e incredulidade enquanto tentava juntar o vaso novamente. Todas aquelas horas explorando o museu, todas aquelas horas observando os guardas foram em vão. Com uma carranca, ela voltou sua atenção para o homem na lixeira. Ele acabara de lhe custar milhões de dólares e ela exigia respostas. Quem eu sou não importa. O que importa é a quantidade de dinheiro que você acabou de me custar. Ela gritou, seus olhos se voltando para o artefato antigo. Eu não sei quem você é, mas você vai me dar algumas respostas ou então. Ou então o quê? Selina estava sem palavras. Ela não podia acreditar na coragem desse cara. Ele estava ferido, mas ainda teve coragem de desafiá-la arrogantemente. Senão você não vai gostar do que eu faço com este chicote. Desvendando seu chicote de marca registrada, a mulher gato o quebrou para demonstrar o que ela faria. O homem permaneceu impassível, simplesmente bufando com sua ameaça. O que aquele pedaço insignificante de couro faria com ele? Já aguentei coisa pior quando criança. Suportou coisas piores quando criança. Selina murmurou distraidamente para si mesma. Isso aumentou sua curiosidade. Ele compartilhou uma infância semelhante à dela? Colocando o chicote de volta no quadril, ela olhou para o homem. Quem exatamente é você? Avelã e Esmeralda trocaram olhares enquanto as duas olhavam nos olhos uma da outra. Bardock podia ver a curiosidade escondida por trás de seu olhar. Ele não sabia onde estava ou como acabou aqui, mas sabia que poderia usar esta mulher para ajudá-lo a sair de sua situação atual. Eu vou responder a sua pergunta e muito mais se você me ajudar. Havia desgosto escondido atrás de suas palavras. Ele era um saia orgulhoso. O ato de simplesmente pedir ajuda mostrava uma fraqueza que era desaprovada. Colocando a mão no queixo, Selina ponderou sobre o pedido dele.
Isso seria extremamente estranho para ela, ajudar um cara aleatório que ela não conhecia. Ele também parecia perigoso. Civis normais não acabaram enterrados vivos em lixeiras. Mas, por outro lado, ela poderia fazê-lo pagar pelos objetos de valor que ela inadvertidamente quebrou. Com um sorriso de gato, ela se inclinou para dentro da lixeira, agarrando a mão dele. Com um forte puxão, ela conseguiu puxá-lo para fora. Descansando contra a frente da lixeira, ela fez uma pausa para recuperar o fôlego. Ele era muito mais pesado do que parecia. Minha bolsa. Ainda está aí. Com uma sobrancelha levantada, a mulher gato voltou para a lixeira, seus dedos apertando o nariz enquanto vasculhava o lixo. Essa porcaria vale a pena. Finalmente localizando a bolsa, ela puxou a mão para trás e fechou a tampa. Definitivamente não era assim que ela esperava que esta noite fosse. Jogando a bolsa para seu dono, ela cruzou os braços sobre o peito. Respostas. Não. Ainda não. Não até que eu esteja em algum lugar onde eu saiba que estou seguro. Com uma carranca irritada, Celina se ajoelhou até que ela estivesse no nível dos olhos do Saiyajin. É melhor você não estar fazendo nenhuma acrobacia. Seu dedo moveu-se perigosamente na frente de seu rosto. Com uma carranca própria, Bardock pronunciou suas palavras com os dentes cerrados. Eu não estou. Apenas me tire desse maldito beco. Era cansativo conversar com aquela mulher. O que ele precisava agora era se recuperar. Ignorando a irritação por trás de suas palavras, ela sorriu. Bom. Levantando-se, ela cavou entre seu decote, tirando um telefone celular. Abrindo, ela discou vários números antes de colocá-la contra a orelha. Oi Lola, sou eu. Sobre aquele apartamento. Vou precisar para hoje à noite. Nota do autor. Esta história se passa durante os Novos 52. Esta história ignora completamente Dragon Ball Minus, que na minha opinião é uma das piores adições à franquia Dragon Ball nos últimos anos. Dragon Ball Z, Bardock, o pai de Goku e Dragon Ball, episódio de Bardock são cânones para esta história. A idade de Bardock nunca foi declarada, então decidi que nesta história ele terá 21 anos.